Bom dia. Bom dia, Andrés. Oi, Karim, Úrsula, tudo bem? Oi, Temis, tudo bem? Oi, Jéssica. Começando o dia com Adiós Nonino, do Astor Piazzolla. Oi, Rê. Acho essa música dele a mais sensacional, assim. Oi, Catherine. Oi, Fabiola. Oi, Rúbia. Oi, Fran. E essa música é lindíssima, assim. Pra quem gosta do tango, e é interessante porque hoje tem a ver, assim, com o tema de hoje. Porque o Astor Piazzolla, ele rompe com o tango argentino, assim, né? Ele quebra com toda a ortodoxia que existia no tango. Oi, Xande. E ele vai lá e reinventa o tango, assim, né? E é o mesmo que vai acontecer com o Siddhartha agora aqui. O Siddhartha, nesse capítulo 13, ele já começa a quebrar com as estruturas da época, assim. Vocês vão ver. Ele já tava nervoso, né? Com a forma como os brahmanes levavam a religiosidade, né? E outras coisas. E ele vai... E o Astor Piazzolla fez a mesma coisa com o tango. Ele vai lá e quebra o tango todo, assim, dá novos compassos, influencia o jazz, né, porque ele vai morar nos Estados Unidos, e ele então tem a influência do jazz ali naquilo, e ele volta para a Argentina com uma reconstrução da leitura do tango como um modo jazzístico, assim. E aí tem todos esses compassos quebrados que o tango não tem, né? É sensacional, né? Então vamos lá, despertando com o Dharma, com as quebras de ortodoxia. Bom dia, Rosana. Começando com Adiós Nonino, música linda do Astor Piazzolla. Então a gente está lendo esse livro aqui, para quem está chegando agora aqui no grupo. O livro do Thich Nhat Hanh, Velho Caminho, Nuvens Brancas, editora Bodhigaya, tradução Enio Burgos. Tá? Então, por que eu escolhi esse livro para iniciar assim, esse Despertando com Dharma? Não sei se vai ter outros, mas esse aqui a gente vai levar 81 dias para ler, né? Mas... porque ele tem uma leitura mais acessível, tá? Não é só por isso também, a forma como ele conseguiu digerir, né, os ensinamentos e passar para a gente de uma forma assim super já pronta, assim, né, para a gente entender, né, quem foi o Siddhartha. Nós ainda estamos lendo a história do Siddhartha, né, do futuro Buda, né, desse Buda histórico, desse Buda de agora, né, porque houveram outros Budas, né? Então desse Buda que a gente estuda, né, ele ainda é Siddhartha, ele é uma pessoa como nós, assim, ele ainda não atingiu a iluminação, ele está em busca, né? Ontem, no capítulo de ontem, ele saiu do castelo, né? Ele deixa o castelo e ele não retorna mais para o castelo. Então, o capítulo 13 é iniciando a prática espiritual. Para quem curte agora, então, eu tenho a turma aí, meus alunos da meditação, saca a meditação que ele começou a entrar. Bom dia, Rosa, tudo bem? Oi, Jaque. Tudo bem? Vamos iniciar a leitura, então. Vamos lá. Oi, Carolina. Iniciando a prática espiritual. Mesmo num veloz galope, não alcançaram os limites do reino Sakya até o amanhecer. Seguiram pelo rio Anuma abaixo, até encontrarem um lugar raso onde pudessem atravessar com os cavalos. Então lembra que está ele e o Shana, né? O servo dele, o querido. Cavalgaram por um outro traçado antes de atingirem a borda da floresta. Um cervo adejante saía e entrava entre as árvores. Pássaros revoavam perto, alheios à presença humana. Siddhartha apeou, sorriu e pronunciou o nome de seu cavalo. Kantaka, você é maravilhoso. Ajudou-me a chegar até aqui, e por isso agradeço. O cavalo levantou a cabeça e olhou amavelmente para seu mestre. Siddhartha desembainhou uma adaga embutida na sela do cavalo e então, segurando seus longos cachos de cabelo na mão esquerda, cortou-os com a direita. Shana desmontou do seu cavalo. Então, lembrando que o Siddhartha tinha cabelo longo e comprido porque, em função da casta, né? Siddhartha entregou-lhe o cabelo e a adaga, entregou para o Shana, né? Então retirou o seu colar de joias. Shana, pegue meu colar, adaga e cabelo e entregue-os a meu pai.
Por favor, diga a ele para confiar em mim. Não deixei meu lar por egoísmo, evitando minhas responsabilidades. Então, quem tem acompanhado a leitura viu que não foi por egoísmo, né? Ele percebeu que ele precisa, ele tem algo nele que ele ainda não sabe o que é, que ele vai descobrir, né? E que vai ajudar milhares, centenas de milhares de pessoas ao longo do mundo, ao longo da história toda, né? Então não foi uma saída por um capricho. Sigo agora em favor de todos vocês e de todos os seres. Por favor, console o rei e a rainha por mim. Console Yasodhara. Peço isso a você. Assim que Shana pegou o colar, lágrimas jorraram dos seus olhos. Esse Shana era um querido assim, na história, assim, super amigo, super fiel assim, dele, né? Era mais que um servo, né? Sua Alteza, todos sofrerão terrivelmente. Não sei o que dizer ao rei e à rainha, ou à sua esposa Yasodhara. Alteza, como dormirá embaixo das árvores feito uma seta? Olha, ele está preocupado, como é que o outro vai dormir, né? Quando toda a sua vida foi desfrutada em uma cama aquecida por cobertas macias. Siddhartha sorriu. Não se preocupe, Shana. Posso viver do mesmo modo como outros vivem. Você deve retornar para contar a todos da minha decisão antes que comecem a se preocupar com meu desaparecimento. Deixe-me só agora. Shana limpou as lágrimas. Por favor, Alteza, deixe-me ficar aqui para servi-lo. Tenha misericórdia de mim e não me faça portador de tão lamentáveis notícias para aqueles que amo. Siddhartha bateu no ombro do seu serviçal. Sua voz se tornou grave, autoritária. Né? Shana, preciso que volte e informe minha família. Se realmente gosta de mim, por favor, faça o que eu digo. Aqui você não me será útil, Shana. Nenhum monge precisa de um servo pessoal. Por favor, volte para casa agora. Já imaginou o Siddhartha andando pela floresta com um servo? Relutante, Shana obedeceu ao príncipe. Cuidadosamente colocou o cabelo e o colar dentro de sua jaqueta e embaiou a adaga de volta à cela de Kantaka. Pegou o braço de Siddhartha com as duas mãos e implorou. Farei como me diz. Mas, por favor, Alteza, lembre-se de mim. Lembre-se de todos nós. Não se esqueça de voltar depois que tiver encontrado o caminho. O caminho da libertação, né? E ele volta, né, ensinar a todos do reino. Siddhartha anuiu e sorriu, tranquilizando Shana. Ele afagou a cabeça do seu cavalo Kantaka. Meu amigo, agora volte para casa. Shana pegou as rédeas de Kantaka e subiu em sua montaria. Kantaka voltou-se para Siddhartha uma última vez. Seus olhos marejados de lágrimas, exatamente como os do servo. É muito legal porque o Tishnahan, ele coloca todos os seres assim, né, como com um pé de igualdade, assim, né, os seres humanos, ali então o Siddhartha tá sensível, o Shana, o cavalo, ele não faz uma diferenciação assim dos seres, né? E eu já contei ontem, né? Porque eu não lembro se nesse livro aqui fala, eu não lembro mais a história toda, se conta aqui, mas o Kantaka, quando eu falei, o Kantaka morre, né? O Kantaka morre alguns dias depois de tristeza, né? Alguns dizem de coração partido. Tem várias esculturas, se vocês digitarem Kantaka, o cavalo do Siddhartha, tem várias cenas assim dele com o Siddhartha e fala que ele morre de desgosto, né? Tristeza. Siddhartha esperou até que Shana e os dois cavalos ficassem fora de vista, antes de virar-se para a floresta e adentrar em sua nova vida. O céu lhe servia agora de teto, assim como a floresta seria sua casa. Uma sensação de leveza e contentamento o preenchia completamente. Naquele exato momento, um homem veio andando de fora da floresta. À primeira vista, Siddhartha pensou tratar-se de um monge, pois vestia um manto característico. Mas, uma inspeção mais próxima, Siddhartha viu que o homem carregava um arco e tinha um estojo de flechas atravessando em suas costas. Aqui, vou terminar, depois eu conto. Você é um caçador, não é? Arguiu Siddhartha. Correto, respondeu o homem. Se é um caçador, por que se veste como um monge? Olha a sacanagem do cara. O caçador sorriu e disse, graças a este manto, os animais não sentem medo de mim. E então posso apanhá-los facilmente. Às vezes tem alguns religiosos, né, ou alguma coisa assim, em várias linhas, né, que vestem mantos que não deveriam estar vestindo mantos, né, e aí se colocam como monges, como representantes de uma palavra, pode ser de estudo da mente, ou estudo da alma, ou estudo do espírito, ou estudo de um deus, ou estudo do que for, né, representando, né, e são caçadores, né, são caçadores e não deveriam estar vestindo manto nenhum.
E esse e aqui o Tishnaha faz uma metáfora assim com isso, assim, né? Então já alerta Siddhartha que como ele vai vestir esse manto, né? Porque em outras histórias aqui é só o Tishnaha que narra assim, como ele consegue esse manto. Agora ele vai trocar de roupa com Siddhartha. Porque na maioria das histórias o Siddhartha ele consegue a roupa porque ele vai pegando roupa de defuntos e coisa e ele mesmo costura o seu manto, né? As histórias contam isso, assim, a maioria delas. No caso do Tishnaha, ele é cheio das interpretações, né? Isso que é o bacana, assim. Então ele vai contar que foi o caçador. O caçador sorriu e disse: graças a este manto os animais não sentem medo de mim, então posso apanhá-los facilmente. Siddhartha sacudiu a cabeça. Então você está desonrando aqueles que seguem um caminho espiritual. Ele já dá uma voadeira, né? Logo de cara, assim, né? Ele nem é Buda ainda, né? Ele já sai largando. Você aceitaria trocar seu manto pelas minhas vestimentas? O caçador olhou para Siddhartha e viu que ele vestia trajes reais de inestimável valor. Você realmente os quer trocar? Questionou o caçador. Sem dúvida, disse Siddhartha. Você poderia vender essas roupas e conseguir dinheiro suficiente para parar de caçar e começar algum novo negócio. Imagina o valor das roupas que o Siddhartha estava usando, né? Devia ser toda com rendas de ouro, assim. Uma coisa louca. Roupinha básica, de grife. Já eu desejo tornar-me monge e necessito de um manto assim como o seu. O caçador ficou entusiasmado e, depois de trocar seu manto pelas belas roupas do rapaz, retirou-se apressadamente. Siddhartha agora tinha a aparência real de um monge. Ele penetrou na floresta e encontrou uma árvore para sentar-se sob sua copa. Depois de um longo dia no palácio e de passar uma noite de outono sobre o lombo de um cavalo, agora experimentava um maravilhoso relaxamento. Ele se sentou em meditação para saborear e nutrir o sentimento de alívio e liberdade que o invadira assim que adentrara na floresta. A luz do sol infiltrou-se por entre as árvores e veio repousar sobre as pestanas de Siddhartha. Ele abriu os olhos e viu de pé, diante dele, um monge. A face e o corpo do monge eram magros e extenuados por uma vida de austeridades. Siddhartha levantou e juntou as palmas das mãos num cumprimento. Disse ao monge que tinha recém abandonado seu lar e ainda não havia tido a chance de ser aceito por nenhum mestre. Manifestou sua intenção de viajar para o sul e encontrar o centro espiritual do mestre Alara Kalama e lá pedir para ser aceito como discípulo. Então, agora ele vai entrar em contato com os verdadeiros monges da época. Assim. Alara Kalama, depois tem outro que eu acho que é o Ramaputra. Né? Ele encontra dois monges. Pelo budismo Theravada, o que eu encontrei na literatura é que ele encontra dois. Pelas histórias gerais, assim, contadas pelo povo, assim, ele encontra 4 mestres. Né? Eu não achei registro dos 4 mestres, eu achei registro de 2 mestres. E aí eu estudei qual foi a linha que ele estudou em cada mestre. E uma delas, do Alara Kalama, agora o Tishnaha, ele dá uma explicada boa. Então, por isso que quem gosta da meditação vai ver o que o Siddhartha praticou, além das práticas de meditativa dos Vedas. É bem louco. O monge disse ao Siddhartha que ele próprio estudara com o mestre Alara Kalama e que no momento o mestre havia recém-iniciado um outro centro mais ao norte, na cidade de Vesali. Lembrando que ele está lá em Kapilavastu, né? Ele vai ter que descer tudo, né? Mais de 400 estariam reunidos lá para ouvi-lo. O monge sabia como chegar até lá e afirmou que ficaria feliz em segui-lo, em guiá-lo. Siddhartha seguiu através da floresta até um caminho que cruzava um monte e entrava em uma outra floresta. Eles andaram até o meio-dia, quando o monge mostrou-lhe como apanhar frutos silvestres e folhas comestíveis. Explicou que às vezes era preciso cavar raízes para comer, quando não houvesse folhas, e Siddhartha guardou tudo o que outro lhe ensinou. Soube que o monge era um asceta, que vivia apenas de frutos, folhas e raízes. Seu nome era Bhargava. Ele disse também que Alara Kalama não era um asceta, e além das forrageiras silvestres, seus monges mendigavam comida. Ou aceitavam tudo aquilo que lhes fosse trazido como oferenda pelos vilarejos vizinhos. Então tem diferença, né, dos tipos de monges até na época. 9 dias depois, 9 dias aí, eu sei que tem gente aí que caminha, 9 dias caminhando, uma média de 20 a 30 quilômetros, dá uma distância razoável. Né? Alcançar o centro de Alara Kalama, dentro da floresta perto de Anupia.
Eles chegaram enquanto o mestre Alara estava falando para mais de 400 discípulos. Aparentava ter uns 70 anos de idade e o Siddhartha nesse momento está com 29. Preste atenção. 70 anos de idade, e embora parecesse magro e frágil, seus olhos brilhavam e sua voz ressoava como um tambor de cobre. Siddhartha e seu companheiro ficaram em pé, fora do círculo de discípulos e quietos, ouviam o ensinamento do mestre. Quando parou de falar, seus seguidores espalharam-se pela floresta a fim de continuarem sua prática. Siddhartha aproximou-se e, depois de apresentar-se, respeitosamente disse: Venerável professor, peço que o senhor me aceite como um de seus discípulos. Desejo viver e estudar sob a sua orientação. Ó, os alunos aí, como é que tem que chegar? Tá vendo? Já chega se prostrando, né? Porque vocês são muito saidinhos quando me encontram. Tô brincando. O mestre ouviu e olhou intensamente para o jovem, manifestando depois a sua aprovação. Siddhartha, fico feliz em aceitá-lo. Você pode ficar aqui. Se praticar de acordo com meus ensinamentos e métodos, realizará os ensinamentos em um período curto de tempo. Siddhartha prostrou-se diante dele, expressando sua felicidade. Mestre Alara vivia uma choupana de palha, feita para ele por seus... Viu, Xande? É isso aí, vai espalhando a notícia. Feita por ele por vários de seus discípulos. Espalhadas aqui e ali na floresta estavam as choupanas de palha dos seus seguidores. Naquela noite, Siddhartha encontrou um lugar para dormir, usando uma raiz de uma árvore como travesseiro. Estando exausto pela longa jornada, adormeceu profundamente até a manhã seguinte. Quando acordou, o sol já tinha se erguido, as canções dos pássaros preenchiam a floresta. Ele se sentou. Os outros monges já haviam terminado a meditação matutina e estavam se preparando para ir até a cidade mendigar alimentos. Siddhartha recebeu uma tigela e foi-lhe mostrado como mendigar. Acho muito legal essa parte aqui, porque é muito normal, a gente vê quando chega em retiro, né, ou às vezes como me procuram também, assim, e as pessoas vêm já com um monte de marcas, assim, né? Ou às vezes já estão no caminho, já estão estudando, eu quero aprender coisas mais profundas, coisas mais avançadas, não sei o quê. A gente está falando ali do Siddhartha, que é um cara que desde a infância teve contato com a meditação, com ensinamentos profundos dos Vedas, dos Upanishads. Ele estava estudando, só que ele não concordava com aquilo. Ele discutia aquilo filosoficamente. Era um filósofo, né? Uma pessoa que estudava. E ele mesmo assim, ele entra nesse estado de mendigar, de aprender com os outros, de ter cuidado, não buscar, não, tem que ir lá buscar alguma coisa mais avançada, tal. Então a gente tem que ter esse cuidado. Se tu não sabe nem sentar ainda e observar as 4 comensuráveis, né? Então, né? Seguindo os companheiros, levou a sua tigela e entrou na cidade de Vesali. Segurando-o pela primeira vez, Siddhartha ficou espantado com o quanto a vida de um monge se interligava à vida laica. Eram dependentes da comunidade para alimentarem-se. Ele aprendeu como segurar adequadamente sua tigela, que são com 3 dedos, assim. Tá? A gente não coloca na borda o dedão, assim, né? Segura só com os 3 dedos, só com esses 3 dedos. Depois, mais adiante eu explico por quê. Ele aprendeu a segurar adequadamente sua tigela, como andar e esperar, como receber o alimento oferecido e como recitar preces a fim de agradecer pelo arroz e molho temperado com curry. Ele retornou com seus novos amigos para a floresta e todos se sentaram para comer. Quando terminou, foi receber a instrução espiritual do mestre Alara. Siddhartha o achou sentado em profunda meditação, e então se sentou diante do mestre, em silêncio, tentando focar sua própria mente. Após um longo tempo, Alara abriu os olhos, Siddhartha prostrou-se e pediu-lhe que o instruísse. Alara falou ao novo monge a respeito da confiança, da diligência e lhe mostrou como usar sua respiração para desenvolver a concentração. Então iniciou com a Anapanasati, né? Apenas observar a respiração. Aí ele disse: meu ensinamento não é mera teoria. O conhecimento é alcançado através da experiência e da realização direta, não através de argumentação mental. Ou seja, senta e pratica. Só. Te observa. Todo ensinamento está na gente. Né? É ali, quando a mente para de argumentar, sabe?
não através de argumentação mental. Para atingir diferentes estados meditativos, é necessário livrar-se de todos os pensamentos ligados ao passado e futuro. Você deve focar a sua mente em nada além da liberação. Siddhartha questionou acerca de como controlar o corpo e as sensações, e então respeitosamente agradeceu ao seu professor. Então, o corpo e as sensações é o que eu tenho feito. Hoje é quarta, né? Então, hoje é quarta. Hoje tem meditação às 18h45. Quem quiser, manda ali, quem não está me seguindo, mas eu acho que todos estão seguindo. Então, me manda, quem não está, manda o seu WhatsApp, que eu vou mandar o linkzinho para a gente meditar junto. Então, o que a gente faz? A gente vai usar justamente esse início aqui. Esse início que a Lara Kalama fala para o Siddhartha, né? E que depois, mais tarde, vai ser chamado no budismo tibetano de Shamatha, tá? Então, ele inicia com isso, através das sensações ali. O que ele disse ali? Através da controlar o corpo, né? Através dos elementos do corpo e as sensações do corpo, sensações, né? Ouvido, nariz, tá? Que a gente sente. Agradeceu ao professor e afastou-se lentamente para buscar um lugar na floresta onde pudesse praticar. Juntou ramos de folhas e construiu uma pequena choupana, sob um salgueiro, onde sua meditação pudesse amadurecer. Ele praticava diligentemente e a cada 5 ou 6 dias retornava para solicitar os conselhos de Alara, com relação a quaisquer dificuldades que ele experimentasse. Em pouco tempo, Siddhartha fez considerável progresso. Enquanto estava sentado em meditação, era capaz de deixar fluírem os pensamentos, mesmo os relacionados ao passado e ao futuro, de modo que alcançou um estado de maravilhosa serenidade e enlevo, embora sentisse as sementes de pensamento e apego ainda estarem presentes dentro dele. Então, enlevo é êxtase, né? Sentia ainda êxtase. Várias semanas mais tarde, Siddhartha atingiu um estado mais elevado em meditação, e as sementes de pensamento e apego se dissolveram. Então entrou num estado de concentração no qual tanto o enlevo quanto o não enlevo cessaram de existir. Porque tem muito disso, né? Muitos alunos dizem, eu alcancei um estado maravilhoso de meditação em que eu tô sentindo esse êxtase, né? Aqui no livro do Tishnahan ele vai colocar a palavra enlevo, talvez essa tradução tenha sido do próprio Enio Burgos, né? Mas o Enio Burgos tem que lembrar que não é um budista que tem conhecimento de poder traduzir um livro desses, né? Tem centenas de livros dele maravilhosos, assim, e próprios, inclusive. Então ele coloca as pessoas estão meditando, estão numa prática de meditação, e aí atingem um êxtase e chegam para nós, assim, que são praticantes mais antigos, enfim, estão um pouquinho à frente no caminho, 2, 3 passos à frente. Dizem, acho que eu atingi um estado bacana, assim, né? E não atingiu, né? Segue, não te apega aquilo ali, né? E o Siddhartha, ele ultrapassa isso. Ele entende que aquilo ali não tem uma forma real. Então, ele sentiu como se as 5 portas da senso-percepção, 5 portas dos sentidos, né? Tivessem se fechado completamente e seu coração estivesse tão sereno quanto um lago em um dia sem vento nem brisa. Então, atingiu a estabilidade, né? Quando apresentou os frutos de sua prática ao mestre Alara, o professor ficou impressionado. Disse a Siddhartha que aquilo indicava um progresso acentuado para tão pouco tempo, e o instruiu sobre como realizar o estado meditativo denominado o reino do espaço ilimitado, no qual a mente se torna una com o infinito. Todo fenômeno material e visual cessa de emergir e o espaço é visto como fonte ilimitada de todas as coisas. Olha aí um segundo passinho para a prática. Assim, né? O jovem seguiu as instruções de seu professor e concentrou seus esforços em alcançar tal estado. E em menos de 3 dias, ele o conseguiu. Siddhartha, porém, ainda sentia que mesmo a habilidade de experimentar o espaço infinito não o libertava de suas mais profundas ansiedades e preocupações. Por que isso, gente? Porque toda vez que tu sai da prática meditativa, o mundo está acontecendo à sua volta, né? E ele tem contato com a sua consciência. Porque aqui o Siddhartha ainda não atinge a sabedoria prajna, né? Ou ele não atinge vipassana, né? Que é ver as coisas como são. Ele ainda está no meio em que ele está observando a consciência, mas existe esse observador da consciência ainda, né? Ele está percebendo esse espaço como não livre ainda, é um espaço ainda contaminado da mente, porque ele levanta da prática meditativa e ele ainda continua sentindo as aflições. Então ela ainda, mas embora ele já tenha sabido estabilizar. Isso é importantíssimo. Vejam vocês que estão praticando aí, quem consegue estabilizar de fato a mente.
Mas tu tem que estabilizar. Quando eu fiz minhas práticas de Vipassana, os primeiros dias todos, né, eram de estabilização, né, de 12 horas de meditação por dia. Então nessas 12, 14 horas, às vezes por dia, a gente estabilizava a mente por vários dias, vários dias. Até então depois seguir esse segundo passo de Alara Kalama. Habitando um tal estado de consciência, ainda se sentia embaraçado. Retornando ao auxílio de Alara, o mestre disse: você deve ir um passo além. Eu me lembro disso quando o Goenka Ji, quando eu estava fazendo retiro, esse mestre, quando a gente chega no 7º, 8º dia, assim, depois de exaustiva meditação, né, de todas essas horas por dia, assim, dia e noite meditando, dia e noite meditando, dia e noite meditando, que entra nesse espaço. Mas eu não vou. O reino do espaço ilimitado possui a mesma essência da sua própria mente. Não é objeto de sua consciência, mas a sua própria consciência em si mesma. Agora você deve experimentar o reino da consciência ilimitada. Aqui é a clara luz que ele está buscando, que é, no tibetano vão chamar de Rigpa. Rigpa, que seria assim, onde não existe mais a consciência, não existe mais a criação de nada, né? Então, e o Siddhartha alcança isso. Os retiros de 3 anos, né, que se faz, é para pelo menos estabilizar a mente e chegar num pouquinho de estágio nesse sentido. Ele fez isso em poucos dias. Então imagine, olha o ser que nós estamos falando, né? Um ser maravilhoso, né? Vocês já viram que eu sou super apaixonado, né, por ele. Então, né, realmente acho incrível. Siddhartha voltou ao seu canto na floresta e em apenas 2 dias realizou o reino da consciência ilimitada. Tem um outro mestre que vocês precisam assim, ó, anotem aí. É a história do mestre Dogen. Se escreve Dogen, tá? Para quem não está acostumado. E procura no YouTube, tem um filme dele, a história dele, que é da nossa ordem, né, da Soto Zen. Procurem sobre a história dele, desse mestre. Ele é assim, como Siddhartha. Eu estou narrando e estou lembrando dele, assim, porque é determinado, sabe, né, disciplinado, e ele também atinge, né? Ele também. É um filme traduzido pela Sangha Zen de Florianópolis, super bem traduzido, super bacana, assim. Lindo filme, lindo, o filme é lindo. O final é de chorar no cantinho, assim. É muito lindo. Ele viu que sua própria mente estava presente em cada fenômeno do universo. Mesmo com tal realização, porém, ainda se sentia oprimido por suas aflições e ansiedades mais profundas. Assim, o jovem retornou ao mestre e explicou sua dificuldade. Alara olhou nos olhos dele com grande respeito e disse: você está muito perto da meta final. Volte à sua cabana e medite sobre a natureza ilusória de todo fenômeno. Então, a natureza ilusória de todo fenômeno, aí sim, aí ele está pronto para observar a Prajnaparamita, né? Gente, estou falando esses termos porque tem muitos alunos aqui que já estudaram isso comigo, ou já leram isso comigo, ou estão estudando isso em SEBs por aí, ou em alguns lugares, né? Nossa mente é o fenômeno, é a fonte de todo fenômeno. Forma, som, cheiro, sabor e sensação tátil, tais como calor e frio, aspereza e suavidade, todas essas coisas são criações da nossa mente. A nossa consciência é como um artista pintando cada fenômeno que se manifesta. Então ele tá explicando a vacuidade, basicamente, assim, né? E o Siddhartha vai perceber isso, vai perceber a sabedoria, né, de Prajna. Uma vez que tenha atingido o estado do reino da não materialidade, você terá conseguido. O reino da não materialidade é o estado do qual nós vemos que nenhum fenômeno existe além da nossa própria mente. Aí é um assunto muito longo, tá, gente? Não vou detalhar isso aqui porque, enfim, né, isso é um curso, daí não funciona aqui, a gente está só lendo. O jovem monge juntou as palmas das mãos para expressar a gratidão com seu professor e retornou ao seu lugar na floresta. Enquanto Siddhartha estudou com Alara Kalama, ele se tornou conhecido de muitos monges. Imagina se não, né? Todos se sentiam atraídos pelo seu jeito terno e agradável. Com frequência, antes que Siddhartha tivesse a chance de ir procurar por alimento, encontrava comida esperando por ele em sua choupana. Ou seja, fica aí meditando que tu vai resolver para nós esse enigma da mente. Quando emergia de sua meditação, encontrava algumas bananas ou uma bolota de arroz deixado secretamente para ele por outro monge. Muitos monges apreciavam sua amizade, a fim de aprender com ele, pois tinham ouvido
o próprio mestre elogiara o progresso do novo discípulo. O mestre Alara certa vez perguntou sobre o embasamento prévio de Siddhartha e sobre da vida dele como um príncipe. O moço, contudo, apenas sorriu. Quando os outros monges perguntaram sobre o seu passado real, respondeu modestamente: não é importante. Seria melhor se falássemos apenas sobre nossas experiências de prática no caminho. Ele está focado. Em menos de um mês, Siddhartha realizou o estado do reino de não materialidade. Feliz por ter alcançado este nível de consciência, é de uma modéstia, é impressionante. Passou a semana seguinte tentando utilizar isso para dissolver as obstruções mais profundas de sua mente e coração. Embora o reino da não materialidade fosse um estado profundo de meditação, também não era capaz de ajudá-lo, porque volta. Tem muitos, inclusive tem um livro uma tradução também do Enio Burgos, que é Shamatha e Vipassana, não lembro que eu li já faz uns 5 anos, mas que os testes realizados com pessoas que atingiram o Vipassana, enfim, né, que se atinge o Vipassana, ela não é duradoura para sempre, né? Tu tem que estar o tempo todo fazendo a prática. O próprio Dalai Lama já falou isso. Então, embora o reino da não materialidade fosse estado de profunda meditação, também não era capaz de ajudá-lo. Finalmente retornou para pedir conselho do seu professor. Kalama sentou e escutou atentamente as colocações de Siddhartha. Seus olhos brilhavam, expressando profundo respeito e alegria. Monge Siddhartha, você, aí já virou monge Siddhartha, né? Você é profundamente dotado. Alcançou o mais alto nível que posso ensinar. Tudo que eu atingi, você também atingiu. Lembrando que ele tem 29 anos ali, né? E o Alara Kalama tem 70. Vamos nos juntar para guiar e orientar essa comunidade de monges. Siddhartha ficou em silêncio, enquanto contemplava o convite de Alara. Apesar de o reino da não materialidade ser um fruto precioso da meditação, e de fato gente. É maravilhoso meditar sobre Vipassana, é uma coisa maravilhosa. Não ajudava a resolver o problema fundamental do nascimento e da morte. Por que não ajuda? Porque ele vai desenvolver isso com a liberação, com a iluminação, quando ele então entende e percebe a originação dependente. Né? A originação dependente que é o fruto da iluminação do Siddhartha, né? Que até então não se falava isso nos Upanishads, né? Nos comentários dos Vedas. Né? Ninguém falava sobre isso. Né? E ele entende. Eu sei que é grego para alguns aqui, mas não importa, aos pouquinhos você tem depois vai chegar lá, tá? Ele não conduzia a total liberação. A sua meta não era de tornar-se líder de uma comunidade de monges, mas encontrar o caminho da verdadeira liberação, da iluminação. Siddhartha juntou as palmas das mãos e respondeu: Venerável professor, o estado da não materialidade é a meta final que procuro. Por favor, aceite o meu agradecimento por seu apoio e consideração. Porém, agora devo pedir a sua permissão para deixar a comunidade a fim de buscar o caminho que se encontra ainda além. Você me ensinou com todo o seu coração esses meses passados e lhe serei eternamente grato. O mestre Alara Kalama olhou desapontado, né, claro, a Siddhartha, porque foi o único que conseguiu atingir aquilo. Siddhartha havia inclinado do seu convite. No dia seguinte, o monge Siddhartha, agora monge, pegou novamente a estrada. Então, amanhã, capítulo 14, atravessando o Ganges, né? Então é isso, gente. Então é o Siddhartha já começando a perceber a movimentação, né, da prática meditativa. Agora ele está indo, assim. Agora tem momentos maravilhosos, assim. Então convido vocês, né, para estarem presentes amanhã. E para quem quiser fazer a prática meditativa comigo hoje à tarde, às 18h45, pelo Google Meet, tá? Eu gosto de fazer pelo Google Meet porque a gente fica mais concentrado do que aqui na live, embora atinja mais pessoas, mas desconcentra muito, né? E aí eu quero vocês mais perto para poder explicar a prática e tal, tá bem? Só mandar o seu WhatsApp ali pelo direct aqui, né? E sigam-me no canal do YouTube também, que eu tô lá no YouTube agora, porque tem que estar no YouTube, né? Todo mundo tem que estar no YouTube. Aí o pessoal que cuida aí da página Arquitetura-da-Mente, bota no YouTube. Tá bem, vamos pro YouTube. Tá bem, gente? Então, um bom dia para vocês, que os méritos desse nosso encontro se expandam e toquem a todos, e que eu possa me tornar o caminho iluminado.